Muito bem, pessoal, estamos de volta com o programa de carrinho e hoje, mais uma vez, a nossa entrevista da semana cheira experiência, histórias, vivências, conteúdos, exemplos. É uma tradição, uma marca aqui do programa entrevistar, além de personalidades do futebol, de outras modalidades, ouvir também pessoas da comunicação. Afinal, o De Carrinho é feito por muitas mãos e, sem dúvida nenhuma, a principal delas são os entrevistados. E não é querer dizer que as pessoas sejam mais velhas, muito pelo contrário. É que eu comecei a acompanhar a rádio desde pequenininho, desde criança, televisão, ler jornal. Então eu posso dizer que o entrevistado de hoje eu muito escutei. Desde que eu era pitoquinho até os períodos atuais, ele é uma referência, ele se reinventou e mantém uma particularidade muito grande, que é a agilidade na hora de prestar uma informação. Hoje a nossa conversa aqui no programa de carrinho é com Silvio Benfica, jornalista esportivo, muitos anos de rádio. Vamos bater um papo bem legal hoje. Boa tarde, Benfica. Seja bem-vindo ao programa. Cassiano, boa tarde. Satisfação em participar do programa e poder falar um pouco sobre as nossas experiências na comunicação, Cassiano. Estou à tua disposição, meu amigo. Bom, Silvio, para início de conversa, antes de a gente chegar aos tempos atuais, vamos falar um pouquinho do início, de como começou sua relação com o rádio. Você que é de Osório, Osório que é uma cidade que tem muitos jornalistas aí no meio esportivo. Conta pra gente como começou a relação com o microfone, com o jornalismo, se é algo que já desde a infância, adolescência te permeia. Conta um pouquinho do início da tua trajetória. Eu diria que desde a infância. E muito pela influência do meu pai, especialmente pela influência do meu pai, Argeu Gomes Benfica, que era radialista, que começou em Santo Antônio da Patrulha e que ajudou a partir de 1954 a criar uma rádio em Osório que hoje se chama Rádio Osório. E o meu pai era diretor artístico da Rádio Osório. Eu disse que começou na infância, porque já na infância eu acompanhava nos domingos pela manhã, eu tinha cerca de 8 anos, programas de auditório, tempo do rádio com auditório, que o meu pai apresentava. Eu cheguei inclusive a participar, cantando alguma música lá. Então, esse bastidor do rádio, esse corredor do rádio, eu já vivo, na verdade, desde a infância, por influência do meu pai, Cassiano. Ah, que legal, isso é algo que veio de família, não é, Benfica? Seu irmão também, o Luiz Henrique, o jornalismo já está no sangue da família, que bacana. E o rádio sempre foi o meio do jornalismo que tu mais gostou, mais do que escrever, ou isso foi surgindo com o passar do tempo e as oportunidades que existiram? E como é que foi um pouco dessa tua trajetória profissional em termos de veículos tradicionais, até a gente chegar nos períodos atuais e no tipo de trabalho que tu faz hoje? Na verdade, o rádio foi sempre o veículo que me fascinou, que eu sempre preferi. Muito pelo início, pela influência do meu pai, desde criança vivendo esse ambiente, depois pela definição de que eu teria que seguir em Osório, na medida eu estava estudando e estava me formando no ginásio e sairia para uma outra cidade, mas aí o meu pai faleceu precocemente em 71 e ali eu tive, até por uma necessidade familiar, eu tive que continuar trabalhando na Rádio Osório e aquilo me fez fortalecer a ideia do rádio, porque eu ouvia rádio desde criança, não é que eu apenas, digamos, passeava pelos corredores, pelo ambiente do rádio, não, eu também ouvia rádio desde 11, 12 anos de idade, rádios de Porto Alegre, notadamente no jornalismo esportivo, rádios do Rio e São Paulo também. Então essa influência realmente foi muito grande. E aí eu construí um início de trabalho que para mim foi fundamental, porque eu sinto que quando eu cheguei em Porto Alegre eu estava minimamente, ao menos, mas eu diria que um pouco mais, eu estava preparado para enfrentar os desafios aqui do rádio em Porto Alegre. Eu fiquei alguns anos trabalhando na Rádio Osório como operador de áudio,
áudio, com 17 passei a ser locutor, como locutor fiz tudo lá, que se faz no interior, que é a apresentação de programa de notícias, apresentação de programas musicais, jornalismo esportivo, que de alguma forma a gente criou por lá. Aí depois eu decidi sair, romper com aquele ciclo naquele momento para tentar alguma coisa em Porto Alegre. Foi quando eu vim para trabalhar durante um ano na Rádio Farroupilha, que estava transmitindo o Campeonato Gaúcho. Encerrado esse ciclo de Rádio Farroupilha, voltei para Osório e aí sim, na sequência, lá no início dos anos 80, fui convidado para trabalhar na Rádio Gaúcha como repórter esportivo. E aí, da Gaúcha, saindo de Osório para a Rádio Gaúcha, eu sempre defino que eu ganhei o mundo como jornalista esportivo, passando a fazer grandes coberturas, grandes eventos pelo mundo todo, não apenas da dupla Grenal, como especialmente da seleção brasileira. Sem dúvida, Benfica. E nesse teu período de Rádio Gaúcha, que, como você mencionou, foi um longo período, com muitas coberturas, se encerrou em 2017. Vamos falar um pouquinho das coberturas desse período, porque o jornalista ele tem a responsabilidade de cobrir, mas ao mesmo tempo tem o privilégio de fazer grandes trabalhos, cobrindo grandes eventos esportivos que o torcedor comum adoraria estar presente assistindo. Alguns conseguem, outros não, mas você pôde trabalhar neles. E como uma referência, lembro de você fazendo dupla com Macedo, em Copas do Mundo, depois com o Zé Alberto, mas diz aqui para nós, Benfica, tu, além de, claro que tu vai citar Copas do Mundo, mas cita aí as grandes coberturas que tu teve, que tu lembra assim com carinho, seleção brasileira, clubes, o que mais o rádio te ofereceu nesse período que tu esteve nele? Digamos que como repórter esportivo andando pelo mundo eu tenha tido, Cassiano, 3 vertentes: Grêmio, Internacional e Seleção Brasileira. Além daquelas coberturas tradicionais e até em momentos especiais, como Copa do Brasil, como Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, ou Copa Sul-Americana, que o Internacional ganhou lá em 2008, mas essas são coberturas que estão mais presentes, constantemente presentes na vida de um repórter, por exemplo. Mas afora estas coberturas, digamos, entre aspas, consideradas normais por mim, aí sim surgem os grandes eventos, que é daqui a pouco participar de uma decisão de Libertadores da América, cobrir uma decisão de Libertadores da América com a dupla Grenal. No meu caso específico, aconteceu em relação ao Internacional em 2006, tanto no jogo em São Paulo, como no jogo de Porto Alegre, vendo tudo muito de perto. A competição que o Grêmio participou e ganhou em 1995, na Libertadores da América, eu estava. Eu fiz a cobertura do jogo aqui, quando o Grêmio ganhou do Nacional de Medellín, e fui no dia seguinte para Medellín para ficar uma semana acompanhando o adversário do Grêmio, para na semana que vem, na semana seguinte, aliás, estar presente na cobertura que a Gaúcha fez para aquela decisão da Libertadores. Seria o bicampeonato da Libertadores para o Grêmio. E lá eu estava, no Estádio Nacional de Medellín, naquela noite em que o Grêmio empatou o jogo e foi o campeão da Libertadores da América. Foi um fato, assim, digamos, absolutamente marcante para mim. Não só a cobertura, porque a cobertura em si, tanto de uma Libertadores conquistada pelo Inter, como de uma Libertadores conquistada pelo Grêmio, exige muito de um repórter, um trabalho cansativo, extenuante, mas gratificante durante todo o dia. E ali, quando terminou aquela cobertura, o Ranzolin nos reuniu e disse: olha, essa equipe, era ele, o Rui Carlos Osterman, comentarista, eu e o Macedo como repórter, esta equipe vai para o Japão em dezembro daquele ano, 95, para fazer a cobertura do Mundial do Grêmio diante do time do Ajax. E até colocou mais um nome ali presente que também esteve conosco, que foi o Pedro Ernesto Denardim. Então nós fomos para lá. E eu também tive lá a chance de participar de uma das coberturas mais importantes para mim, que é transmitir uma decisão de um título mundial, imagina só. O Grêmio perdeu, foi uma frustração da torcida do Grêmio, também para a gente, porque eu estava dentro do gramado pronto para entrar, para fazer a festa do Grêmio, mas o Grêmio acabou perdendo nas penalidades máximas. Mas aí em 2006 eu fiz outra grande cobertura, que foi a decisão do Internacional contra o Barcelona, lá eu estava. E esta aqui, para mim, é muito marcante, porque foi o meu último jogo como repórter dentro de um campo de futebol. Porque aí eu voltei do Japão
para assumir, porque era interesse meu, outras atividades dentro da Rádio Gaúcha como um apresentador mais fixo realmente de estúdio. Foi o que aconteceu, mas eu estava lá, no grande momento da história do Internacional. Agora, se tu quiser saber, e até me pergunta, os momentos maiores, sem dúvida alguma, foram os títulos da seleção brasileira que eu acompanhei, porque dos 5 títulos em 90 anos de Copa do Mundo que a seleção brasileira conquistou, eu estava como repórter junto dos jogadores, eu estava em 2 destas grandes conquistas da seleção. Benfica, e falando de jornalismo, no meio atual do jornalismo, tu decide em 2017 deixar os veículos tradicionais e trabalhar de forma independente. É algo que tu procurava, tu sentia essa necessidade de um novo desafio e, ao mesmo tempo, como que tu enxerga o jornalismo que é feito hoje? Tem muito estudante de jornalismo que tem o sonho, tem a vontade de trabalhar no meio, mas por vezes não sabe se vale a pena. O que tu diz para esse jovem que tem esse desejo? Vale a pena, não vale, o jornalismo está num bom caminho. O que tu pensa sobre isso? Só para completar a resposta anterior, os meus maiores momentos, assim, em termos de cobertura pelo mundo, foram realmente com a seleção brasileira. Principalmente, Cassiano, na Copa de 94, faziam 24 anos que o Brasil não era campeão. E eu tinha assistido com 15 anos de idade pela televisão a Copa de 70, e eu já trabalhava na Rádio Osório. E assisti pela televisão, e ali na minha cabeça já passava a ideia de que um dia eu estarei numa Copa do Mundo como um jornalista esportivo, uma coisa assim. E foi o que aconteceu. A minha primeira Copa do Mundo foi exatamente a Copa da retomada da hegemonia do Brasil, 1994, nos Estados Unidos. Isso para mim foi o ponto máximo realmente na minha carreira, que se completou depois com a Copa de 2002, onde eu também como repórter estava presente naquela Copa que foi realizada no Japão e na Coreia do Sul. Então esses foram os grandes momentos para mim como jornalista esportivo em andanças pelo mundo, notadamente a Copa de 94. O jornalismo atual, o jornalismo tradicional, ele enfrenta um desafio enorme, que é penetrar no território do jornalismo feito pela internet. Isso não é tão simples assim. Há dificuldades que precisam ser enfrentadas e ser vencidas, e ainda não foram, na verdade. Mas o rádio sempre me pareceu ser o veículo com o maior poder de adaptação, exatamente pelo seu trabalho de instantaneidade. Eu diria para o jovem jornalista, aquele que está se formando, que ele pega o momento em que ele entra para o mercado de trabalho, ele pega talvez um dos principais momentos da história do jornalismo, que é uma transição do tradicional para a internet. Eu acompanhei várias transições no jornalismo, várias transições no rádio, por exemplo, mas nada se compara com o que está acontecendo hoje, porque a velocidade da internet é um negócio absolutamente impressionante. Tanto é verdade que eu acho já uma coisa absolutamente dispensável aquela ideia de se trabalhar com manchetes em veículos de rádio, por exemplo, em veículos tradicionais. Não adianta fazer uma manchete para apresentar o material referente a essa manchete 2, 3, 4 minutos depois. Porque se tu dá uma manchete 10 segundos depois, qualquer um pelo Twitter, pelas redes sociais, já está sabendo realmente do que se trata. E isso, para mim, é o exemplo de que esta transição é realmente um desafio, a saída do jornalismo tradicional para o jornalismo de internet. Mas se vai alcançar isso aí, evidente que vai se chegar num ponto em que as duas ideias de jornalismo estarão absolutamente coladas, principalmente o jornalismo feito pelo rádio. Mas o jovem jornalista, aquele que está se formando, que está entrando no mercado de trabalho, saiba que daqui a 20, 30 anos você vai dar uma conferida, vai olhar para trás e vai ver o seguinte: eu passei a ser jornalista talvez no momento mais importante de transição que a história do jornalismo já viveu, que é a saída do jornalismo tradicional para o jornalismo de internet. Eu sigo acompanhando isso aí e fazendo as minhas avaliações, evidentemente, para ter também da minha parte o melhor resultado possível em termos de conteúdo que eu coloco na internet. A seleção brasileira marca, né, um profissional, e poder ter vivido os anos 70, os anos 90,
A seleção dos anos 80, que jogava muita bola e acabou não ganhando uma Copa, marca. E claro, vivendo aqui na nossa aldeia, Grêmio Internacional, essência e a razão de tudo. Tu toca num ponto sobre essa questão de manchetes, de tu ter que ser o mais objetivo possível na informação, de que não adianta dar uma manchete para a pessoa ouvir 10 minutos depois, porque daí a pessoa vai na internet e resolve, né? Escuta já, fica sabendo. A gente também está vivendo um momento delicado no aspecto dos famosos caça-likes, que é tu colocar um título, isso no jornalismo de internet, de sites, tu colocar um título para chamar a se acessar o link e a notícia não ter daqui a pouco a relevância que o título diz. Não digo que tu não tem que dar uma ênfase no título para a pessoa abrir, mas tu precisa vender a informação correta. O jornalismo não pode perder a sua essência, não é Benfica. E sobre dinamismo, tu apresentou Esportes ao Meio-Dia, acho que é o maior exemplo de um programa que dá gosto de escutar. 30 minutos ali corridinho, com os comerciais 40 e poucos, mas que tem muito comercial, mas tem muita informação, tu fica sabendo um monte de coisa, é a melhor forma, né, nesses períodos atuais. E também o rádio hoje está naquele período mais de ser uma mesa de debate do que propriamente informativo. Até por esse meio da internet aí que o acesso é tão instantâneo e tão rápido. Primeiro, Cassiano, é possível fazer uma mesa de debates e eu acho que isso é realmente digamos, uma questão do momento no jornalismo. Jornalismo esportivo, por exemplo. Ele tem feito muitas mesas de debates. É possível fazer uma mesa de debates sem deixar de lado a instantaneidade da notícia. O que eu quero dizer com isso? Trabalhar com várias informações para que esta mesa de debates analise e faça o debate. Dê a sua opinião e faça o debate em cima de uma série de informações que entram, afinal de contas, a todo momento, especialmente em função do fenômeno da internet. Não adianta fazer uma mesa de debates com um assunto só. Isso aí está absolutamente vencido. A questão de dar agilidade num programa é que eu tinha, quando eu assumi Esportes ao Meio-Dia, eu senti que esta era uma angústia do ouvinte. Eu fazia isso também no balanço final, mas especialmente no Esportes ao Meio-Dia, que pegava muito um público que estava na rua, ele não estava em casa. E muito desse público estava circulando, circulando por Porto Alegre, fazendo um trajeto que demorasse uns 20 minutos, 25, uma coisa assim. E eu compreendi, com essa figura à minha frente, que este tipo de ouvinte, o ouvinte que estava na rua, estava no carro, estava no ônibus, estava caminhando, por exemplo, ele gostaria de ter, naquele momento, uma série de informações e não apenas uma informação. Então eu trabalhei em cima disso, e isso foi talvez o meu principal exercício apresentando Esportes ao Meio-Dia. E eu acho que eu estava no caminho certo, tanto que hoje isso para mim é algo absolutamente primordial para o ouvinte, para o internauta, ter uma série de informações. Quanto à questão do caça-likes, esta é realmente uma questão da internet. Pessoalmente, eu não vivo isso, assim, mesmo que eu tenha, que eu poste muito conteúdo na internet. Mas eu acho que tem uma explicação. A internet surgiu, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, para completar o trabalho, ou para avançar o trabalho de jornalismo. A internet assumiu e muita gente foi buscar esse espaço. Há uma enxurrada de profissionais ou não profissionais exercitando o trabalho na internet com informações. E tanto que eu acho que, com o passar do tempo, vai haver uma seleção natural feita pela própria internet daquilo que é realmente mais importante, mais representativo. Mas nesse momento não. Então, qual é o modo de buscar a maior audiência possível para o seu conteúdo? É exatamente com uma manchete, entre aspas, na internet chamada de caça-likes, ainda que aquela chamada não tenha muita coisa a dizer, a ver com a notícia em si, que depois o cara que está na internet, né, o internauta, vai procurar descobrir em função daquela chamada. Porque
porque aí já se completou aquilo que o profissional que postou queria, que era exatamente ter um grau de resposta do outro lado. Agora, com o passar do tempo também, estes chamados caça-likes vão perdendo espaços, porque aí o internauta vai descobrindo que a verdade em relação àquilo ali. Então, se perde espaço em relação a esta questão. É também um desafio. Como colocar e fazer com que o internauta busque o seu produto, o seu conteúdo, sem que uma chamada, entre aspas, escandalosa seja colocada ali, que ali adiante não tem nada a ver com a matéria em si. Benfica, e um outro tema que eu quero lidar contigo é a agressividade das redes sociais, que parece ainda estar longe de uma definição desse problema, de como se resolver. Como que tu lida com isso? Aquele torcedor mais fervoroso, que quando tu faz uma crítica que ele não concorda, vai lá e xinga a tua pessoa, aquele torcedor que acha que porque tu defende time A, tu é torcedor de time B, ou se tu pensa diferente daquele torcedor, é porque tu torce para o outro time. Como que tu lida com essa situação que é chata, né? Porque a internet e a rede social tem tanta gente boa, dá para filtrar tanta coisa legal. Eu comecei meu trabalho em comunicação nas redes sociais, a partir delas que eu fui para um canal de YouTube, que também é totalmente independente, agora o programa aqui na rádio também, que é um projeto independente. Como que tu lida com essa agressividade? Na verdade, essa agressividade eu já lidava no veículo tradicional, no rádio, na Rádio Gaúcha, por exemplo, inclusive antes da explosão da internet, porque ali era o e-mail, né, que a gente recebia, e muitos com agressividade em função de uma opinião que se dava, porque essa dicotomia, essa dualidade aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa extrema, parece política partidária. E aí eu estou falando na questão do futebol, que chegou num ponto extremo, especialmente em função do avanço da internet e pelas redes sociais. A rede social recebe tudo, Twitter, recebe o sujeito ponderado, recebe. E aí eu estou falando de torcedores, por exemplo, não, eu estou falando de uma maneira geral. Recebe o sujeito ponderado, recebe o sujeito um pouco mais radical na sua opinião, sem ser agressivo ainda, mas também recebe o agressivo e recebe a imbecilidade. A rede social está aí para isso. Eu acho que isso é todo um processo de construção. Agora, eu lido objetivamente da seguinte forma: aquilo que eu faço e recebo como contestação ou como uma posição adotada por um torcedor, seja lá de qual time que ele não discorda de mim, mas coloca aquilo diante do seu pensamento sem agressividade, normal. Eu até curto isso aí e faço a interatividade com ele, debato com ele, colocando as minhas ideias. E isso, para mim, é uma coisa assim maravilhosa, que eu gosto realmente de exercitar. Agora, se existe a agressividade, se avança realmente todos os limites, quem está ali para responder alguma coisa que eu coloco, que eu posto como opinião, notadamente sobre a dupla Grenal, eu tenho algumas saídas objetivas. Ou eu bloqueio, ou eu vou fazer, se isso for necessário, que chegue às barras da justiça. Já aconteceu isso comigo, mas o interessante é que foi no tempo que eu estava na Rádio Gaúcha, que eu sofri uma ofensa racial e isso foi parar no Palácio da Polícia, né? Então eu acho que tem que ser de uma forma bem objetiva da parte de quem profissional está recebendo aquilo e que ele tome as providências. Se for necessário, justiça. Se bastar o bloqueia porque não quer exatamente, depois de tanto tempo fazendo um trabalho que eu julgo absolutamente honesto, isento e imparcial, receber coisas que avançam o sinal, é bloqueio. Mas o mais importante para mim é que existe uma parcela na internet, dentro deste mundo, que é uma parcela racional, que debate, que dá a sua opinião.
E isto eu reputo como extremamente importante e gosto de debater, gosto de conversar com o torcedor, com o internauta que reage dessa forma. Ah, com certeza, Benfica. A melhor alternativa é essa. Não há por que se incomodar. Tu faz um trabalho legal, um conteúdo bacana, tem uma interatividade, poxa, que os ouvintes, os internautas adoram. Por que daqui a pouco tu vai deixar de fazer isso porque tem uma parcela que te agride verbalmente? Bloqueia e resolve o problema. Às vezes a pessoa quer colocar suas frustrações em cima de xingamentos, ou então não possui em caráter mesmo. E quando apelar, tem que ir para a questão jurídica, que, que é o que esses casos pedem, não é? E tu fala, Benfica, sobre essa rivalidade louca, que é a Grenal, que é o Grêmio, que é o Inter. E a gente está vendo nos últimos anos cada vez mais jornalistas identificados declararem o time, algo que aqui no Rio Grande do Sul sempre foi um tabu grande em função dessa polarização que existe. Tu trabalha com gremistas, com colorados, como que tu vê o declarar e o não declarar o time do coração? Acha que fica a critério de cada um? Acha que vale a pena? Que é algo que tu não faria em hipótese nenhuma, mas que é bacana quem quer fazer? O que que tu pensa? E também eu aproveito nessa pergunta para tu falar como é trabalhar com essa galera aí no bairrista. Ribeiro Neto, Nando Gross, Kleber Grabowska, Cacalo, sei que tu trabalha também. Como é ter esse pessoal que tanta falta faz no rádio nesses meios aí? A identificação do jornalista que não era identificado e que depois passou a se identificar, eu acho que isso é um processo absolutamente natural no jornalismo, inclusive no jornalismo tradicional. Nós estamos caminhando para isso vai ser uma mudança natural. E o jornalismo é assim, ele vai vencendo etapas, vai vencendo ciclos. Chegou neste ciclo o jornalismo esportivo de apresentar alguns dos seus jornalistas identificados. Aliás, eu acho que isso foi incentivado, potencializado, não tenho dúvida nenhuma, pela internet. É que a internet permite mais essa abertura, mas não apenas permite, como ela monetiza. E muitos entendem que o melhor modo de buscar essa monetização, por exemplo, na internet, de ter apoios de patrocínio, apoios publicitários, é exatamente se identificando. E vários conseguindo amplo sucesso em relação a isso aí. Então é um fenômeno da internet que mexe com o jornalismo tradicional. Do jornalismo esportivo tradicional saem alguns profissionais que vão para a internet, que se identificam para tocar o seu lado profissional. E o importante é o seguinte, eu acho que é possível se identificar sem deixar de fazer um jornalismo isento. Processo absolutamente natural. No meu caso específico, eu não sinto necessidade nenhuma em relação a isso aí. Aliás, eu me considero absolutamente isento. Um sujeito que está há quase 40 anos lidando com isso, com os dois lados, no Rio Grande do Sul, com os dois lados, Grêmio Internacional, fazendo grandes eventos, os dois vai estar preocupado no meu caso específico, em identificação, em dizer que eu torço para esse ou para aquele. Não, isso é mais para o jornalista, entre aspas, jovens, que pegam um outro processo, uma outra realidade. Acho absolutamente natural esta mudança. Eu sigo do modo como eu estou fazendo e acho que ainda tendo algum sucesso, mesmo estando num veículo diferente que é a internet. E trabalhar com Ribeiro, Nando, Kleber, conta aí, Benfica, como é que é e aproveita e fala um pouco do teu dia a dia hoje. Explica aí os teus projetos, onde que a gente pode te acompanhar, te assistir, te ouvir, para aquele ouvinte ainda que é mais ligado ao meio tradicional e que não acompanha o bairrista, não acompanha as redes sociais com tanto afinco nessa questão esportiva. Conta aí como é que a gente pode acompanhar essa galera toda que tu comanda hoje. Trabalhar com esta
gurizada, digamos assim, para mim é absolutamente normal, porque eu já tenho uma relação com eles de trabalho desde os tempos do rádio. Quer dizer, conheço cada um deles há muito tempo e é gratificante. Cada um tem o seu perfil e quando cada um tem o seu perfil, a gente pode desenvolver da melhor maneira possível um debate, por exemplo. A parceria com o Bairrista é gratificante, que é um veículo de internet que surge com muita força no Rio Grande do Sul, já aparece no Top of Mind, por exemplo, está em franco crescimento e com isso os olhos, inclusive, de profissionais consagrados se voltam também para o bairrista. Tanto que, como tu mesmo falaste, citasse alguns aí, tem alguns que estão comigo em programas como um é diário, às 11 da manhã, o Bairrista Futebol Clube. Esse é todos os dias, de segunda a sexta, às 8 da manhã, lá eu estou comandando esse grupo. Na segunda-feira à noite eu criei um projeto pessoal que foi de fazer um programa de 1 hora de duração, das 8 às 9, um programa de debates com 3 comentaristas. E eu busquei o Nando, busquei o Ribeiro e busquei o Kleber. E criei um título novo para fugir do tradicional, especialmente dos veículos tradicionais. Criei um título chamado Pagos para Pensar. Então eu trabalho com isso também nos canais do Grupo Bairrista. Pelo Bairrista, os meus movimentos são esses. Mas eu criei também na internet projetos como o Sob Pressão, como o Noites Inquietas, que é toda sexta-feira à noite, onde eu sempre lembro de alguma história, e são muitas histórias que eu vivi pelo mundo, de coberturas esportivas. A cada sexta-noite eu lembro de uma, e isso está sendo também gratificante, porque já tem gente até me perguntando e oferecendo, eventualmente, para escrever um livro a respeito destas memórias e destas histórias que eu tenho. Então eu estou sempre criando, principalmente cercado por gente jovem. Tem um grupo ali de 3 ou 4 garotos de idade entre 20 e 30 anos que eu estou sempre conversando com eles, pensando em coisas novas, em projetos novos que inclusive vêm pela frente. Então esta é a minha atividade do dia a dia, Cassiano. Poxa, que legal poder acompanhar tanta coisa bacana. Estamos conversando com Silvio Benfica, jornalista, muita história aqui no meio gaúcho. Estamos batendo papo, a gente já falou bastante de jornalismo, de bastidores aí da sua carreira, sobre a profissão em si, esses novos meios digitais. Vamos então agora nessa segunda parte falar um pouco mais de futebol. Futebol na essência. E tem sido aqui no Rio Grande do Sul um ano que a coisa está completamente virada do avesso. Benfica, o que está acontecendo com o Grêmio e Internacional? A gente vem tentando há semanas explicar aqui no programa. Por quê? Um time que quase foi campeão brasileiro em fevereiro, com muita superação, com muita entrega, com muita valentia, lutando, mas quase foi. Faltou um gol. E o outro time, que há 3, 4 anos ganhou a Libertadores da América, que se gabava, e com razão, de ter um grande futebol. Foi caindo, mas há pouco tempo também decidiu uma Copa do Brasil. Como que depois de jogar 11 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda é o penúltimo colocado? Explica pra gente isso, Benfica. Tem explicação o Grêmio ter uma campanha tão ruim no Brasileiro, o Inter estar perto da zona do rebaixamento e as campanhas de Libertadores, Sul-Americana, Inter na Copa do Brasil terem sido tão vexatórias? O futebol é um processo muito complexo, na verdade, Cassiano. Eu estou para te dizer que o Grêmio decidir recentemente a Copa do Brasil e o Inter ter sido, em fevereiro, vice-campeão do Campeonato Brasileiro são exceções neste mar de problemas que se refletem no campo que a dupla Grenal vem tendo nos últimos tempos, jogando um futebol absolutamente ineficiente, na minha opinião, nos últimos tempos, com alguns movimentos positivos. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio foi campeão em 2017 da Libertadores da América. Em 2018 ainda ganhou o Campeonato Gaúcho.
e seguiu apresentando, de alguma forma, um bom futebol. O futebol que o Grêmio adquiriu e mudou, mudando a sua essência a partir do Roger e depois com a sequência sendo dada pelo técnico Renato Portaluppi. Mas já em 2019 o Grêmio já não estava bem. Então o Grêmio é um fenômeno de 3 anos para cá. 2019 não estava bem, 2020 para mim foi muito mal e viveu basicamente nos Grenais. Quando tinha problemas o Grêmio, chama um Grenal que o Grêmio ganha, esse tipo de coisa e isso dá fôlego. Foi assim que o Grêmio viveu 2020. E 2021, a despeito de ter disputado uma decisão de Copa do Brasil, que para mim foi exceção, o Grêmio segue do mesmo modo, tanto que trocou de técnicos. O Renato já desde 2020 não encontrava soluções, absolutamente não encontrava soluções para o time do Grêmio. Tinha que ter saído, e aliás tinha que ter saído logo quando o Grêmio perdeu a Copa do Brasil e ali começar um outro tipo de problema. O Grêmio ainda renovou com o Renato, ficou um mês para depois demitir, trouxe um técnico que também talvez não tenha tido coragem de encontrar o melhor caminho, de fazer alguma mudança radical, alguma revolução que o Grêmio precisava, que é o Thiago Nunes, e agora o Grêmio recorre a um técnico conhecedor, que tem muita história do Grêmio, entre aspas, conhecedor do vestiário, mas que também era assim no Cruzeiro e não deu resultado no Cruzeiro, que é o técnico Luiz Felipe, que segue enfrentando os mesmos problemas. O Grêmio precisa de mudança radical e precisa de contratações pontuais e de qualidade. Não adianta o Grêmio pensar que não, traz de volta o Pedro Rocha, que está resolvida a questão. Não, não está. Está aí o Douglas Costa, que vai levar um bom tempo ainda para entrar em forma no Grêmio, e o Grêmio não tem tempo para muita coisa, não, porque senão corre o sério risco, é bom que pense nisso, numa queda para a segunda divisão, imagina só, do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio é um mar de problemas há muito tempo que passa pela sua direção, basicamente com o comando do técnico, do presidente Romildo Bolzan, mas sem nunca ter encontrado alguma solução para um dirigente de futebol com mais capacidade que pudesse dialogar com o técnico. Não me surpreende o que está acontecendo com o Grêmio, assim como o Internacional. O Internacional viveu de alguns momentos. O Eduardo Cudê, por exemplo, teve um bom momento no Internacional, mas depois começou a cair, não encontrava mais solução para aquilo que ele criou como intensidade nos seus movimentos de meio campo. Acabou saindo daquela forma do Internacional. Veio o Abel, que também teve muitos problemas, mas em determinado momento ele conseguiu esta solução, uma solução que permitiu ao Inter que fosse até o fim decidido o Campeonato Brasileiro, mas eu também insisto, acabou isso na história recente do Internacional sendo uma exceção, porque agora o Internacional passa por imensos problemas. Trouxe o Diego Aguirre, trouxe antes o técnico que era o Ramírez, que mudou radicalmente aquele negócio de temos que mudar a ruptura. Não, mudar a ruptura é normal, mas é preciso uma transição. E o Inter não fez isso com essa nova direção. Então seguiu tendo os mesmos problemas, dificuldades com um futebol ruim que já aparecia no tempo em que a direção era outra. É um problema, eu considero grave, que está acontecendo para a dupla Grenal nesse momento. Não sei qual o caminho que essa dupla vai encontrar ali adiante, porque o Grêmio corre o risco do rebaixamento. Para o Internacional eu tenho dito que o ano terminou, assim como para o Grêmio, só não terminou para o Grêmio porque tem essa luta contra o rebaixamento. O Internacional, para mim, em princípio não corre risco de rebaixamento, então o ano terminou, porque em julho, isso é impressionante na dupla Grenal, não se vê possibilidade nenhuma mais de conquistar algum título até o final do ano. É ruim, eu diria, é terrível o que está acontecendo para a dupla Grenal nesse momento, Cassiano. Concordo contigo, concordo. É preocupante o que Grêmio e Internacional estão fazendo. E o Grêmio, quando foi para decidir a Copa do Brasil, quem acompanhou ali aquele mês de dezembro, de janeiro, e assistiu os jogos do Campeonato Brasileiro, já se assustava. O Grêmio já não vencia mais ninguém. E o que aconteceu? Teve um fôlego que foi a partida contra o São Paulo no Morumbi, pela Copa do Brasil. Aquela classificação, se defendendo, aquilo lá foi um fôlego. Mas as coisas não aconteciam há muito tempo e eu tenho um ponto de vista também que por mais que o trabalho não estivesse bom, a saída do Renato piorou ainda mais, porque ele já não produzia mais um trabalho bom dentro de campo. Só que ele ainda conseguia gerir o vestiário, isso dava um pouco de estabilidade.
O momento do Grêmio de ter feito a ruptura grande me parece ter passado. E o Inter, quando troca Abel por Ramírez, foi uma ruptura muito grave, muito profunda, quando o time vivia um momento ótimo. Ali me parece que faltou experiência. Foi aquela situação de vamos mudar porque precisamos mudar, mas o futebol às vezes mostra outros caminhos. E em ano de pandemia, com toda a dificuldade, eu acho que o Inter pisou feio na bola. E Benfica, fora do Rio Grande do Sul, como você vê a qualidade atual do futebol brasileiro desempenhada? O Flamengo aí tende a continuar dominando, Palmeiras e Atlético Mineiro estão juntos. Tu acha que Bragantino, Fortaleza, esses clubes médios aí podem chegar a um nível de ganhar um grande título, ou o auge deve ser esse? O futebol está bom no Brasil, na sua opinião, atualmente? O nível do futebol do Brasil, na minha opinião, é médio, Cassiano. Especialmente se comparado com o nível do futebol que se pratica na Europa. É só dar uma conferida na Premier League, por exemplo, que a gente vai ver a diferença. Então é apenas médio, talvez eu esteja sendo condescendente. Médio porque há um Flamengo com todo o seu potencial e a qualidade individual dos seus jogadores a sustentar isso aí. O próprio Palmeiras, que não joga exatamente um futebol vistoso, mas que tem elenco para aguentar um campeonato até o final, disputando o título, assim como o Atlético Mineiro, que talvez seja novidade, se a gente tomar por referência o que aconteceu nos últimos anos no Atlético Mineiro. Nesse ano ele parece realmente mais firme, com melhores jogadores, para encarar também um campeonato brasileiro. Mas o nível é médio. Pessoalmente, eu gostaria que times como Fortaleza, como Bragantino, fossem times para ganhar alguma competição de nível nacional. Mantido o que está sendo feito em termos de trabalho no momento, quem sabe no futuro? Não agora, não agora. Agora o campeonato vai ser para Flamengo, ou para Palmeiras, ou para o Atlético Mineiro. Até porque um campeonato como o brasileiro, que é de muito fôlego, esses times, por mais organizados que estejam, times médios, Fortaleza, por exemplo, e o Bragantino, que a gente está citando, eles não terão grupo para aguentar esse sufoco até o final da competição. Mas o trabalho em si, de retaguarda, que é feito dentro desses times, me parece muito interessante, que permite que um técnico chegue, talvez até pela falta de pressão em cima dos times, e possa organizar bem as equipes. O futebol hoje é basicamente organização. Isso se vê no Fortaleza, se vê no Bragantino, por exemplo. Mas o futebol que se disputa neste momento, aqui dentro do Brasil, é de um nível apenas médio. E no caso da dupla Grenal, de médio para baixo, porque aí realmente a coisa nesse momento está muito ruim. Perfeito. E já encaminhando aí o final do nosso papo, que, poxa vida, se a gente pudesse passar uma tarde conversando, mas temos tempo, tu tem teus compromissos, e é muito legal tu ter nos atendido. Mais uma super entrevista estamos tendo. Fora do futebol, Benfica, tu gosta de outras modalidades? Tu tem acompanhado as Olimpíadas? Tá gostando desse começo de participação brasileira, primeira semana dos Jogos? O que tu tá achando? Eu estou gostando da Olimpíada, eu sempre acompanhei a Olimpíada, estou gostando muito e essa é diferente, ela tem simbolismo, ela deixa histórias sendo contadas que precisam ser devidamente analisadas, não apenas pela comunidade desportiva, mas pela sociedade como um todo. O que aconteceu com a Biles, a garota, a ginasta norte-americana, o que aconteceu com a tenista japonesa, por exemplo, que trabalham e expuseram uma coisa que ainda estava um pouco escondida,
me parece, no meio do esporte, e isso acontece há tanto tempo, que é a questão da saúde mental, e isso precisa ser realmente levado em conta, trabalhando. A Olimpíada, ela está deixando essa mensagem, ela está desnudando este caminho que é perseguido por atletas de alto nível que vivem numa pressão permanente. E isto acaba terminando, em vários casos, em depressão, não é possível. Então, a análise tem que ser feita de forma absolutamente criteriosa pela sociedade como um todo. Afora as histórias de vida, digamos, do Ítalo, campeão do surf, da Rebeca Andrade, que foi prata na ginástica, a própria Mayra Guiar, do judô, aqui do Rio Grande do Sul, que teve incríveis 9 meses fora da sua atividade esportiva, porque teve 7 cirurgias e ainda assim se superou e foi para a Olimpíada para ganhar uma medalha de bronze. Então, a Olimpíada é sempre um mundo à parte maravilhoso, que precisa ser evidentemente observado. E talvez o melhor símbolo seja da menina Raíssa, né? A fadinha, que com apenas 13 anos brincava na Olimpíada como uma criança, e que acaba ganhando depois, inclusive de competidoras com muito mais idade, muito mais vivência, acaba ganhando uma medalha de prata. Aqui nós temos um símbolo de uma criança, entre aspas, participando de uma competição tão forte, em seguida já vem Mundial de Skate, e ela precisa ser muito cuidada, não apenas pela sua família, como pela sociedade como um todo, né? Para que ela também não sofra, porque daqui a pouco ela começa a sofrer também essa pressão violenta que se abate, aliás, sobre atletas de alto nível, e isso evidentemente não seria nada bom, muito ao contrário. Eu quero ficar especialmente da Olimpíada com esta imagem de uma tenista, de uma criança assim, de 13 anos, ganhando uma medalha de prata, mas acima de tudo, brincando na Olimpíada, se divertindo na Olimpíada. Essa me parece ser uma mensagem altamente positiva. A Olimpíada é sensacional, qualquer Olimpíada. Faço sempre questão de acompanhar, ainda que a minha atividade principal esteja, evidentemente, há muitos anos ligadas ao futebol. Sem dúvida, Benfica tem sido emocionante acompanhar as Olimpíadas, é um barato. Pena que a gente não pode ficar a madrugada toda assistindo. Tem que selecionar ali alguns horários onde vai ser mais importante para acompanhar. E a fadinha foi muito bonito assistir. As derrotas também a gente sente bastante. Teve a Maria Portela no judô. E, nossa, tá sendo muito legal, muito legal. E mais legal ainda foi ter tu aqui no programa de carrinho, que outras vezes tu possa voltar. E muito sucesso aí nos teus projetos, em tudo que vai vir. Cassiano, eu quero te agradecer também por me dar a oportunidade de bater esse papo contigo. Sucesso também nas tuas atividades, e vou seguir te acompanhando por aqui. Afinal de contas, a gente está vivendo uma fase de avanço da internet que nos permite estar, mesmo distante, estar muito próximos, acompanhando todo tipo de material que a gente vai colocando na internet. Grande abraço para ti. Sucesso, Cassiano. Valeu, sucesso Benfica. Esse foi Silvio Benfica, jornalista, batendo papo conosco, a entrevista da semana do programa de carrinho de hoje.